Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje o nosso vídeo vai ser um vídeo que vocês já me pediram algumas vezes lá no Instagram. Vai ser um vídeo sobre a minha doença celíaca, que muita gente tem dúvida e gostariam que eu falasse sobre isso. Então eu juntei as dúvidas de vocês com relação a isso e vou fazer tudinho aqui nesse vídeo explicando para vocês o que é e como eu descobri a minha doença. Então, vamos correndo, vamos para esse vídeo de uma vez, que eu vou contar tudo para vocês sobre a doença celíaca. Bom, gente, eu sou diagnosticada como celíaca há quase 7 anos. E esse caminho longo, né, dessa história não foi fácil. Foram mais de 15 anos sem diagnóstico, sem nada disso. E sempre tendo muitos problemas gastrointestinais, muitos problemas com dor de cabeça, muitos problemas até emocionais por conta da falta de diagnóstico. Como que tudo começou? Eu sempre senti, assim, o meu estômago como algo muito frágil. Ele sempre foi muito frágil. Qualquer coisa que eu comia me fazia mal. Qualquer coisa que eu comesse um pouquinho demais já era motivo pra eu ficar ruim do meu estômago. Então, eu sempre fui assim desde pequena. Acontece que com o passar do tempo isso piorou. E quando chegou na adolescência, esse lado da minha vida estomacal e gastrointestinal piorou, né? Na adolescência tudo piora, né, gente? Então, esse acabou piorando também. E os sintomas começaram, assim, a ficar mais fortes, mais acentuados. O que acontecia? Um sintoma que eu sempre tive foi dor de cabeça, aquelas dores de cabeça muito fortes, muito intensas. E muitos vômitos. Então, assim, eu sempre vomitei demais. E era aquele ponto de eu vomitar tanto que eu vomitava até, assim, o suco gástrico, que era o finalzinho do finalzinho, já não tinha mais nada pra vomitar. E aí, o que acontecia? Meus pais me levavam na emergência, eu tomava remédio na veia e voltava pra casa. Chegou a um ponto, assim, tão crítico desses meus mal-estar, que eu já conhecia todos os enfermeiros dos plantões que eu ia, porque eram muito frequentes o meu passar mal. E foram anos terríveis. E o que acontece? Com eu passando mal tão repentidas vezes assim, eu sempre tive uma tendência a ter anemia. Eu sempre acabava perdendo peso muito rápido, assim, muito fácil. E sempre com falta de nutrientes. E era alterava entre extremamente constipada e extremamente com diarreia. Então, assim, foram mais de 15 anos tendo esses sintomas e, sim, indo em médicos, fazendo exames e nada detectado. E nunca nenhum médico pensou na possibilidade de ser a doença celíaca, ou intolerância ao glúten, ou enfim, alguma intolerância alimentar. Não, nunca foi me pedido isso. Aí, passado bastante tempo, né, eu sempre tentando... Chegou num limite, assim, da minha vida que eu achava que era normal passar mal. E eu achava que era normal ter esses sintomas, era normal da vida. E eu me acostumei com o fato de passar mal. Mas, quando eu engravidei, esses sintomas cessaram. E eu achei estranho, porque eu não sentia mais esses mal-estar e esses sintomas que me deixavam tão mal. E aí eu percebi que existia um outro tipo de vida, né?
E eu, ok, pensei, nossa, será que eu me livrei disso tudo? Mas não foi bem isso que aconteceu, porque depois que o meu guri nasceu, os sintomas voltaram tudo de novo, só que agora eu tinha um filho, um bebê pra cuidar. E eu não podia continuar tendo essas coisas que eu tinha. Aí o que que eu fiz? Eu fui atrás de diagnóstico. Eu comecei a pesquisar na internet. Pesquisar e vir e tentar achar no Google alguma informação sobre isso. E também, assim, eu sempre pedia para Deus me dar um caminho a seguir. O que é isso? O que acontece comigo? Todos esses anos tendo essas coisas, me mostra a direção. Aí um dia eu dormi de tarde, coisas que eu não fazia dormir de tarde. Até hoje eu não tenho esse costume em dormir de tarde. Tirei um cochilãozinho, que nem a gente fala. E eu tive um sonho que Deus me falava no sonho que tinha chegado a minha vez em me atender. E que eu esperei muito tempo e agora ele ia me mostrar o caminho. E ia me mostrar o caminho que eu tinha que trilhar, mas que não seria fácil e que eu ainda demoraria um pouco até achar o que realmente era o meu problema. E nisso eu acordei com essa sensação, assim, e eu continuei pesquisando, né, eu me lembro bem como foi esse dia, e eu continuei procurando, indo, e num grupo, oi filho, e em um grupo no Facebook, que eu tinha entrado num grupo sobre enxaqueca, eu achava que o meu problema inicial de tudo era enxaqueca. Uma pessoa me respondeu lá num post que eu fiz, e uma pessoa salientou assim, você já pensou que pode ter algum problema com glúten, que tu pode ter alguma doença celíaca? Seria legal tu investigar, ir a fundo nisso. E aí eu me lembro que eu respondi pra ela assim, mas eu sempre comi glúten a minha vida toda? Por que seria isso se eu sempre comi, foi sempre normal? E aí depois eu pensei, sim, eu sempre comi, mas eu sempre estive mal. Então, pode ser sim. Mas a gente sempre tem uma resistência, né? Não, por que seria isso? Mas aí ela conversou comigo, falou mais um pouco comigo, me explicou um pouquinho, né? Sobre o que era e eu comecei a ir atrás disso. E comecei a pesquisar mais ainda sobre isso e consegui várias informações com relação à doença celíaca. A doença celíaca, ela é uma doença autoimune. O que quer dizer isso? Quer dizer que o teu corpo ataca o teu próprio corpo quando entra em contato com essa proteína que ele não consegue identificar como sendo inofensiva, no caso. E aí, o que acontece? O teu corpo, ele não identifica aquilo ali como algo tranquilo. Ah, ok, é o glúten, tudo bem. Não, ele identifica aquilo ali como um agente agressor, algo, e que ele tem que combater para te proteger. Mais ou menos assim, bem vagamente explicando. E aí comecei a entender o porquê que o meu corpo reagia tão mal, o porquê que eu ficava tão mal, porquê que o meu corpo sofria tanto. E tudo esse processo fazia muito sentido. E aí eu pensei comigo mesma, bom, vou fazer um teste, vou retirar o glúten e ver se os sintomas cessam, ver como que vai ser esse processo. E aí eu retirei o glúten e fiquei 3 meses sem glúten e 3 meses me sentindo muito bem. Aí eu pensei, eu acho que eu achei qual era o meu problema. E aí começou a saga pra ir atrás de uma gastro que entendesse disso,
pudesse conversar comigo sobre isso, que fizéssemos exames e tudo mais. E aí eu fui atrás do gastro, fui em 3 gastros, se eu não me engano. Chegamos a um pequeno probleminha, que como eu já tinha retirado o glúten, nós não tínhamos mais esse agente causador de que desencadeasse o problema. Então, no caso, o meu corpo tava tranquilinho e estava sem reação. Mesmo assim, eu fiz os exames de sangue que são específicos para isso e deram negativo, justamente por conta de eu já estar sem o glúten na minha alimentação. Aí eu percebi que esse médico que eu tava não era muito bom nisso. E eu fui numa outra gastro. E aí eu comecei a falar com ela. E aí a gente decidiu fazer um exame genético que ele identifica se tu tem a... Ai, esqueci o nome. Eu me esqueci completamente o nome, gente. Se tu tem lá a propensão de ter, né, a doença celíaca, porque a doença celíaca, ela é genética. Então, se tu tem, alguém da tua família tem, pode ser mais distante ou mais perto, mas alguém tem. Então, ela é uma doença genética. E aí, eu fiz esse exame e deu que eu tinha os genes lá, o trem da doença celíaca. Aí, a gente juntou esses exames, juntou com o meu histórico, né, de vida e tudo mais. E aí a médica me deu o diagnóstico, sim, de doença celíaca. Juntando tudo isso, ela fechou meu diagnóstico, isso há quase 7 anos atrás. E no começo não foi fácil, gente, por causa que não é uma coisa muito divulgada, se bem que hoje em dia é mais divulgado. Muitas pessoas têm mais informação até na internet, no Google e tudo mais, mas antes não era tão divulgado assim. E eu pensava que eu nunca ia achar produto sem glúten pra eu comer, que ia ser horrível, que eu ia viver à base de arroz e água, mas não foi bem assim. Então, quando eu descobri a primeira vez um mercado que vendia os produtos gluten free e tinha lá uma partezinha específica para eles, eu falei, meu Deus, existe bolacha, pão, massa, tudo sem glúten. Então, eu comecei a ver que existiam opções, sim, apesar de serem mais caras, mas existiam opções sem glúten. Então, assim, eu te digo que é uma bolacha recheada de R$2, né, normalmente, sem glúten, elas são 15, 20 reais um pacotinho. Mas existem essas opções. E aí eu comecei a entrar em grupos e comecei a aprender receitas para fazer em casa. E comecei a fazer pão, bolo, tortas, tudo, enfim, em casa. E fui me adaptando devagarinho, fui conseguindo me adaptar e sempre pesquisando muito na internet. E muitas pessoas vêm até mim e me perguntam como é que foi esse processo. Não foi fácil, gente. Mas descobrir o que eu tinha foi algo que me libertou e me mostrou um caminho a seguir. Então, eu sempre tentei olhar para o lado positivo e sem ficar me queixando, né, e reclamando. E foi assim a minha história. E se ficou alguma dúvida para vocês com relação à doença celíaca, eu peço que deixem aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Eu tentei juntar toda a minha história em 15 minutos, mas claro que muitas coisas vai passar batido e eu não vou me lembrar de falar para vocês. A minha alimentação, ela é totalmente sem glúten, então aqui em casa é quase tudo gluten free, até porque a maioria das vezes sou eu que faço comida, então para não correr o risco de contaminação cruzada, a gente tem esse cuidado. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu vou tentar me lembrar de alguma coisa para fazer um novo vídeo sobre isso. Mas resumindo,
essa foi a minha história, como eu descobri que eu tinha doença celíaca, e eu tô compartilhando aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada por terem assistido o vídeo, por estarem comigo aqui lá no Instagram também, e até o próximo vídeo. Beijos!